experiência no ano de 88, de 88 para 89, minha experiência em algumas casas noturnas, né? Eu vou especificar algumas muito importantes. Por exemplo, a primeira, o Baiuca da Praça Roosevelt. Naquela época, em São Paulo, ainda existiam casas que trabalhavam do seguinte modo: tinha um trio tocando, mais ou menos isso, das 8 à meia-noite, certo? Da 8 até meia-noite, acompanhando cantores. Então, chegava lá, um cantor fazia uma entrada de 40 minutos, 50, depois entrava outro e o trio estava lá, tocando esse período longo, 3, 4 horas. Depois entrava outro trio e até de madrugada, 1, 2 da manhã, algo do gênero. Então existia a Baiuca, e eu tocava lá às vezes no lugar de um amigo meu chamado Hélio Bernal, baixista. Eu tocava lá contrabaixo, ou às vezes eu substituía os pianistas, eu tocava guitarra. E lá, o Baiuca foi o lugar onde, um dos principais lugares onde começou a bossa nova na cidade de São Paulo. Então, vários músicos famosíssimos começaram lá, como Rubens Barsotti do Zimbo Trio, Luiz Chaves, o próprio Costita tocou lá, muita gente, muitos baixistas, né? Todo mundo passou pelo Baiuca. O Chuviana, que foi meu professor, trabalhou lá uma temporada longa, o Moacir Peixoto. Então é um lugar muito importante, né? E nessa época eu tive a sorte de poder pegar o fim, de uma certa forma, já estava chegando ao fim a casa, né? Depois de alguns anos ela acabou fechando. Então, mas era curioso. Então existia o Baiuca, ok? Planos Bar, Terceiro Whisky, lá na Rua Santo Antônio, que era um lugar também nos mesmos moldes, com trios acompanhando cantores. Existiam várias casas ainda naquela época, né? Onde acontecia isso. Tinha um outro que eu também toquei, que ficava na Rua Franz Schubert, que se chamava Stardust. Também a mesma coisa, trio acompanhando cantores. Outro chamado Aleluia, lá na Rua Henrique Schaumann, na Avenida Henrique Schaumann também. E mais alguns outros, como, esse eu não toquei, toquei poucas vezes, mas toquei. Viva Maria também, ficava numa travessa da Amaral Gurgel. Então, recapitulando: Baiuca, Planos Bar, Viva Maria, Terceiro Whisky e mais vários outros, né? Nessa época já não tinha tanto assim, mas tinha vários ainda. Ok, aí depois, um pouco depois disso, foi inaugurado Confraria, que ficava lá na continuação da Doutor Arnaldo, em cima do Viaduto do Sumaré, mais ou menos. Também era a mesma coisa, começava às 8 e ia até de madrugada, né? Vários cantores. Então, isso para o guitarrista, para o baixista, para o pianista, era uma escola espetacular, né? Você tinha que, evidentemente, você tem que tocar em tudo, em qualquer tom, em qualquer andamento. A mesma música você tocava em 2 tons diferentes, andamentos diferentes. E outra curiosidade, tinha muita gente que trabalhava em 2, 3 casas. Então tinha pianista que fazia em 2 casas, por exemplo. Ele fazia no Baiuca e depois ia fazer no Terceiro Whisky. Ou seja, o cara tocava 8 horas por noite, 7 horas por noite. Ou cantores, tinham cantores que faziam 2, 3 casas na mesma noite. Então isso foi uma coisa espetacular. E nessa mesma época, foi que eu tive também a sorte de começar a tocar com a orquestra do maestro Walter Azevedo, trombonista, que na realidade foi meu primeiro maestro lá na Orquestra Carinhoso no ano de 84, né? Mas aí, nessa época, em 88, ele tinha a própria orquestra dele e tocava lá numa avenida, clube,
na Pedroso de Moraes, um lugar que marcou a vida de muita gente da minha geração. Bom, a Orquestra do Azevedo, primeiro ia lá da canja e substituía um guitarrista chamado Edio Marcos, né? Apelidado de Daisy. Tocava no lugar dele às vezes, até que ele parou e eu fiquei no lugar dele. Ok, então lá eu tocava 3 vezes por semana, né? Isso foi no começo de 88, mais ou menos, metade de 88. Começo não, perdão, metade de 88, metade indo para o fim de 88. Aí fazia quinta, sexta, sábado. E, por exemplo, o baixista era o Marinho Andreotti. Um monte de gente que vários professores são professores da Unesp, como o Júnior Galante, Silvio, trombonista, Paulinho, trompete, mas enfim, muita gente da minha geração, ou seja, eu tinha na época 20 anos, essa turma toda tinha 25, 24, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo e alguns mais velhos, né? Também. Então a Orquestra do Azevedo foi um momento bem importante na vida de bastante gente, como o do Marinho, do Jairzinho, do Júnior e muita gente, o Valmir Gil, muita gente passou por lá. Enfim, se eu for falar de todo mundo. E aí o que acontecia? O Azevedo, ele fazia arranjos toda semana. Então a pasta era um negócio impressionante. Então todo mundo tinha que ler à primeira vista, sempre. E lá não tinha nada de ouvido, não tinha esse negócio de dar tom, era tudo escrito. Ele também fazia uns popurris, umas coisas tecnicamente complicadas até para ler, que você ia e voltava o S, pulava o O, depois voltava para o S, não pulava a estrelinha, depois pulava não sei para onde ia, bom, enfim. Mas ele sempre escreveu muito bem, um cara muito importante, né? E todo mundo tocava com alegria lá. A orquestra dele foi um momento importante na minha vida, né? Isso aí, uma coisa prática desse negócio de ler música a noite inteira, a casa lotada, e o repertório era... o que acontecia? Assim como eu já citei em outros vídeos, as orquestras naquela época, a orquestra que fazia baile, que não era necessariamente de baile da saudade, se preocupava bastante em tocar música que estava fazendo sucesso. Então ele fazia arranjo de música como, sei lá, Tieta. Tieta foi uma novela daquela época, então a música estava, uma música do Caetano Veloso, estava tocando a novela, ele ia lá e fazia o arranjo, né? Então as coisas que estavam, né, tocando na rádio na época, algumas, pelo menos várias lá, ele escrevia um arranjo e colocava a banda para tocar. E aí, lógico, também seguia tocando os arranjos de Big Band, os arranjos tradicionais. Então isso aí também, gratidão para o Azevedo, que foi muito importante na minha vida. Então é isso aí. Nessa época, o Azevedo tocava quintas, sextas e sábados, aí depois ele parou. Aí começou a tocar a orquestra do maestro Luiz Torres, chamada Shine Brass Band. E eu estava lá também, continuei na Avenida. Aí ele começou a revezar. O Azevedo fazia sexta e sábado uma temporada, depois parava e entrava o Torres. Eu fiquei com as duas uma temporada. E depois segui por alguns anos tocando com a orquestra do Luiz Torres. Bom, então é isso aí. Hoje eu falei dessas casas muito importantes, né, e desse sistema de trabalho que hoje é difícil achar. Tem alguns pouquíssimos lugares em São Paulo que tem algo parecido, como os restaurantes lá da Baiandava, da família Notini, que tem vários trios tocando, que é exatamente como era antigamente, né? E é isso aí. Eu toquei alguns temas agora, como I Left My Hair em São Francisco, As Time Goes By, enfim, vou tocar agora para encerrar o Night and Day. Então, essas músicas, mais as bossas novas, os sambas canções, era o repertório que se tocava nessas casas que eu citei antes. E tinha uma turma que viveu anos fazendo isso aí, né? Uma turma que viveu muitos anos, né? Os caras estavam habituados a tocar todo dia até 3 da manhã, tinha muita gente, 3, 4 da manhã, tinha muita gente que fazia isso, né? Nessas casas todas.
E também citei agora a Orquestra do Azevedo, também para dizer que esse negócio com orquestra, para mim, seguiu a vida inteira até os dias de hoje, né? Eu nunca deixei de tocar com orquestra, graças a Deus, né? Mesmo que naquela época eu fazia várias outras coisas, inclusive tocando em casas de jazz já, né? Naquela época, nesses anos 80 e pouco, aí já foi quando eu comecei a tocar no Sanja, já tocava no Opus, eu tocava em tantas outras casas de jazz mesmo, tá certo? Mas também continuava ligado às orquestras. Então, e é isso aí. Então, para encerrar, eu vou tocar o Night and Day. Ó, a Orquestra do Azevedo tocava repertório, né, como esse, As Time Goes By também, Night and Day e outras coisas do gênero. E todos esses lugares que eu citei também, a gente tocava Night and Day, ou seja, decora a música ou não decora? Decora, mas toca sempre, você acaba decorando e, enfim, mesmo que seja no formato jazz, ou seja, improvisando, mandando pau, ou não, ou simplesmente tocando a melodia e fazendo um solinho curto. É isso aí. Então, obrigado e Night and Day.